Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do My Brand Map. Eu sou a Fabiane Bétega e nós vamos continuar falando sobre os ativos de marca. Desta vez nós vamos falar sobre o universo verbal de uma marca. Você sabia que a sua marca também fala? E ela tem uma forma específica de falar. Porque nada mais é hoje uma marca do que uma conversa. Então é muito importante que você estabeleça de que forma que você vai fazer essa conversa com o seu cliente. Qual é o tom de voz? Qual é a linguagem que você vai utilizar? Quais são os termos que são importantes para a sua marca? Então, quando a gente faz essa análise do nosso universo verbal, nada mais é do que uma forma da gente garantir que a nossa marca vai se comunicar sempre da mesma forma. Então aqui, a primeira coisa que a gente define nessa página é sobre o tom de voz. Qual é o tom de voz que eu vou adotar na minha marca? E aqui nós trouxemos algumas sugestões de tom de voz. Então, às vezes, o tom de voz ele pode ser mais amigável, ele pode ser super coloquial, ou ele pode ser mais formal, dependendo do tipo de negócio que você tem, do tipo de relação que você quer estabelecer com o seu cliente. Mas tudo isso é você que define na base da sua marca, tá? Aqui nós trouxemos algumas sugestões. E o mais importante é que, uma vez definido, você seja fiel a esse uso do tom de voz, para que não haja uma inconsistência de hora você se comunicar de maneira mais técnica, hora muito coloquial, hora bem amigável. Então, assim, entenda que a partir do momento que você define um estilo de comunicação, você adota esse estilo de comunicação em todos os seus pontos de contato de marca, ok? Depois, a gente tem aqui um ponto que é o meu jeito de falar. Aqui nós vamos entrar na questão da linguagem. Então, você vai precisar fazer um exercício de reflexão e de prestar muita atenção nas expressões marcantes, nos jargões, nas gírias, nas formas como você já chama o seu cliente. Então, o que você já fala na sua marca, de que forma que você já conversa com as suas clientes, com os seus seguidores, o que isso faz parte do seu do seu universo verbal já de marca. O poder dos jargões, eu defendo muito que ao longo do tempo você construa uma lista com aquelas frases mais usadas, as frases que você sempre repete, as frases que você fala e que o seu cliente repete. Isso é muito rico. Isso demonstra a conexão que o seu cliente tem com a sua marca. Então, se você consegue ao longo do tempo criar alguns jargões, algumas maneiras de falar com o seu cliente que sejam significativas e que gerem valor para a sua marca, isso é muito precioso. Isso aqui você tem como uma referência do seu universo verbal e sempre pode ir replicando e ampliando na sua comunicação. Depois nós temos a narrativa da marca. Então, o que é a narrativa? Né? É todo aquele conjunto de histórias que a gente já falou ali no módulo de posicionamento, né, de essência da marca. Quais são as histórias que dizem respeito à tua marca, né? Toda narrativa, ela tem uma big idea. Então, qual é a big idea da tua marca? O que é uma big idea? A big idea, ela é um conceito que ela vai guiar toda a tua comunicação. Então, quando a gente define uma big idea, por exemplo, geralmente uma big idea, ela pode ou não estar conectada a um slogan, a um tagline de marca. Vamos pensar na Apple. Então a Apple, a big idea dela, que também reflete no tagline, é Think Different, pense diferente. Então toda a comunicação dela, toda a narrativa de marca dela, ela se desenvolve a partir do pensar diferente. De que forma que você poderia estruturar uma grande ideia por trás da sua marca? Aquela ideia que vai ser o conceito-chave para você criar todas as histórias e conectar com as histórias já existentes sobre os teus produtos, sobre a trajetória do seu negócio, sobre a sua experiência de marca. Então, esse exercício de criação da narrativa é um exercício muito importante para você conseguir plugar tudo aquilo que a gente já construiu em termos de posicionamento e transformar isso em comunicação. Depois, né, como eu já falei ali, a gente tem o slogan e o tagline. O que é o slogan e o tagline? É uma frase que sintetiza a sua marca,
que ela pode ou não ser utilizada junto com o seu logo. Então, como eu já falei, Apple, Think Different, né? LG, Life is Good, Volkswagen, Das Auto, o carro. Qual é a frase que você vai posicionar junto com o seu logotipo, a sua logo? Por exemplo, na Likewise, a minha agência, nós cuidamos da sua marca. O que você vai usar para sintetizar o seu negócio, para que a pessoa bata o olho e gere aquela identificação, que ela entenda o que você faz, qual é a sua proposta de valor? Esse é um exercício que também você pode começar a pensar. E tanto a narrativa quanto a criação da tagline não são exercícios simples de você fazer, são exercícios que você vai fazendo ao longo do tempo. Você precisa começar e você precisa começar a organizar esse conteúdo de forma que você possa sucessivamente ir compondo novos materiais e compondo novos assuntos, novas conexões que você vai fazendo ao longo do tempo. Então, montando essa grande teia, esse grande quebra-cabeça para você poder estruturar a forma como você conversa com os seus clientes, com os seus seguidores. Analisando tudo isso, você escreve ali o que eu preciso melhorar, o que eu ainda preciso criar, o que já está bom. É a hora agora de você fazer uma revisão do que você já tem na sua marca em termos de universo verbal e desenvolver aquilo que precisa ser criado daqui para frente. Fez sentido? Espero que você tenha gostado de mais essa aula e eu te vejo no próximo módulo.